Um fato que acabou de me ocorrer agora, são 6h26. Eu tô lendo um livro. Peraí que eu vou tentar pegar o livro aqui. Esse livro aqui, A Viúva de Ferro. E eu tava lendo ele hoje à tarde, antes do meu horário de trabalho. E, obviamente, quando chegou no meu horário, eu não vim trabalhar. Tô sendo sincera. Aí minha mãe falou: vem, pode vir, venha. Vim trabalhar, vai trabalhar sim. Acho que eu demorei uns 10 minutos depois do meu horário começar pra sentar pra trabalhar. Por quê? Eu normalmente, quando eu começo a ler livro, eu entro em hiperfoco. Eu paro pra fazer xixi. E eu ia falar que eu paro pra comer, mas na verdade não, eu não paro pra comer. Eu normalmente percebo que eu tô há horas sem comer, que eu tô fraca, passando mal, que eu vou desmaiar. E aí é quando eu paro pra, tipo, meu Deus, tenho que parar pra comer. Mas eu normalmente entro em hiperfoco quando eu tô lendo livro. Não sei se foi por conta da interrupção da minha mãe, que foi muito válida, tá? Muito válida. Não sei se foi por conta da interrupção dela, ou se é porque eu quero muito continuar lendo o livro, que eu tô enrolando. Como eu posso dizer? Olha, eu já vi vídeo no YouTube, eu já vi vídeo no Instagram. Eu abri o YouTube aqui no computador pra eu tentar ver. Eu tô fazendo um monte de outras coisas que não é trabalhar ou ler o livro. E eu tô fazendo esse monte de outras coisas pra tentar segurar a minha vontade de parar tudo que eu tenho pra fazer e ler o livro. Só que eu me toquei agorinha, que é muito mais fácil eu parar o que eu tô fazendo, parar de trabalhar por 1h30 e ler o livro, porque eu consigo ter esse autocontrole, tá? Quando eu determino, a não ser que o livro esteja muito, muito, muito bom, mas eu consigo ter esse momento de tipo, ai, cansei de ler o livro, eu paro e vou fazer alguma outra coisa. Então, normalmente, eu consigo ficar, tipo, 2 horas lendo o livro direto sem nem parar pra ir no banheiro. E, da hora que eu comecei a trabalhar, se eu tivesse pego o livro, pegou ou pegado, se eu tivesse lido o livro, da hora que eu comecei a trabalhar, eu já teria lido a quantidade que eu preciso pra acalmar o meu cérebro e voltar a trabalhar. Mas não, eu decidi fazer outras coisas pra não ler. E aí eu não tô nem trabalhando nem lendo, porque eu tentei trabalhar e não consegui. Eu tentei trabalhar e não consegui. Isso que é ter hiperfoco. Porque eu, às vezes, eu confesso que eu ficava pensando. Eu falei isso com a minha psicóloga, ou eu não falei, não lembro. Mas pra mim, eu era uma pessoa muito. Eu era uma autista que, tipo, não tinha hiperfoco. O que se propaga dentro do meio autista é que quando o autista ele entra em hiperfoco, ele não consegue fazer mais nada. Ele não faz xixi, ele não interage, ele não escuta nada, ele não nada. Ele só fica viciado naquilo. E eu não sou assim. Eu vou tranquilamente no banheiro. Eu tenho a minha questão fisiológica de número 1 e número 2 muito tranquila. O que eu sei que não é uma questão comum pra autistas. Mas eu vou no banheiro tranquilamente. Sim, eu lembro de comer. Só que, como eu disse, é quando eu já tô pra morrer. Mas eu lembro. Eu lembro que eu tenho que comer. Escuto as pessoas falando comigo. Se alguma coisa, tipo, chamar uma entrega no portão, eu vou saber que tem lá. Eu escuto minhas gatas miando, eu escuto barulho na rua. Então, na minha cabeça, não. Falei, gente, eu não sou. Eu sou uma artista diferente. Eu não tenho hiperfoco. Mas sim, eu tenho. E é muito sério. Porque normalmente quando alguém interrompe meu hiperfoco, eu fico revoltada, muito brava. Quando a minha mãe me interrompeu na hora que eu tava lendo o livro, eu falei assim, não, toquei, ela tá certa. E realmente ela tava certa, tanto que não me incomodou, a ponto de eu ficar com raiva dela, ou com raiva por não estar lendo o livro. É só que atrapalhou todo o meu cérebro, e agora eu preciso ler o livro, eu tô enrolando, sendo que se eu já tivesse lido ia ter sido muito mais fácil. Ou então, e aí, por exemplo, eu não. Ela falou assim, né? Você pode ficar lendo o livro e quando cai um cliente, você para de ler o livro e atende. Eu não consigo fazer isso, porque isso interrompe o meu hiperfoco e eu fico com ódio dos meus clientes a ponto de eu não conseguir atender eles. Sim, isso acontece. Observação que eu tive agora. Quando eu tô ouvindo música também, eu não consigo. Tipo, se alguém. Meu, isso é uma coisa que acontecia muito na escola. Eu ficava viciada, eu tinha as playlists, né? E eu queria ouvir a playlist toda, toda, sem interrupções, sem alguém falar comigo, sem nada. E aí, às vezes, eu entendia. Isso que é um ponto interessante. Minha mente, ela é muito flexível, ao mesmo tempo que ela é rígida, né? Mas para algumas coisas ela é muito flexível. Então eu falava assim, ok, eu não vou conseguir ouvir 1 hora inteira de playlist de música na escola. É impossível, sem ninguém me interromper. Então eu falava, eu vou ouvir uma música. A música tinha o quê? 4 minutos. E eu não conseguia ouvir uma merda de uma música sem ninguém me interromper. E eu ficava voltando a música do começo 15 vezes até eu ouvir a música inteira perfeitamente tranquila, sem interrupções. Às vezes eu começava, sei lá, me imaginar que eu tava fazendo um show na música, e aí eu falava, esse show não está bom, eu vou voltar a música do começo, e eu ficava ouvindo a mesma música o dia inteiro, o dia inteiro. Isso se chama o quê? Hiperfoco. Você acredita? E eu não sabia disso não, gente, não sabia não, não sabia, eu tô descobrindo agora. Descobri agora, aí eu vou fazer o quê?
18h30, 18h32 é a hora da minha pausa, era pra eu estar de pausa. E eu tô aqui viajando, viajando. Eu podia estar lendo livro, eu tô viajando, tentando não ler o livro, pensando em trabalhar, enfim. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou levantar. Eu vou fazer um xixizinho, mentira que eu não vou levantar nada. Eu vou comer uma traquinas que tá aqui do meu lado, porque eu estou com fome, eu estou passando mal. Vou comer uma bolacha. Eu vou fechar esse computador da empresa. Eu vou ler o meu livro. Vou ler o meu livro durante o meu horário de pausa. E talvez eu precise de mais meia hora depois do meu horário de pausa, eu confesso, pra continuar lendo meu livro, pra eu acalmar o meu cérebro, virar uma pessoa normal, uma pessoa civilizada, uma pessoa regulada e começar a trabalhar. É isso. Tchau!